Obrigado, presidente. Hoje nós temos um convidado especial. Quem é ele? Quem é este nosso palestrante de hoje? Ele é engenheiro de redes de comunicação pela UNB e é louco por Brasília. Acabou de falar isso para nós. Atua como investidor anjo de startups há 6 anos. Atualmente como CEO da Cotidiano, aceleradora de startups. Entende que gerar valor vai muito além de gerar só lucro. Iniciou a sua trajetória profissional como funcionário público no SERP, mas inquieto ele trocou a estabilidade do funcionalismo público para ser consultor de segurança da informação em uma multinacional americana, a Novell, criando projetos de identidade digital para empresas como Vale, Embraer, Claro, dentre outras. Depois, como diretor de vendas e canais da Way, eu ainda não sei pronunciar esse nome chinês aqui, foi um dos responsáveis pela entrada da gigante chinesa no mercado corporativo brasileiro, consolidando centros de dados e ampliando a cobertura das redes de comunicação de grandes bancos. Como CEO da Navert, empresa de tecnologia brasileira com 350 colaboradores e 200 milhões de reais de receita ano, liderou o processo de sucessão empresarial, transformação cultural, melhoria da governança corporativa e desenvolvimento de novos negócios utilizando das tecnologias emergentes. É entusiasta das regras da nova economia e apaixonado por estratégias de negócio e transformação digital. Sua motivação é ajudar a potencializar pessoas a fazerem excelentes negócios, aqueles que geram valor. Valor para os seus clientes, seus parceiros, seus colaboradores, seus acionistas e para a sociedade. Quem é o nosso convidado especial? É André Frois, fundador da Cotidiano, a quem eu passo a palavra agora para seus ensinamentos. O que é uma aceleração de startup e o que é um investidor anjo. Obrigado, Mota. Obrigado a todos que estão participando aí. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Em nome da Cotidiano, agradeço aí a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho desse universo que tanto nos apaixona aí, que é o do empreendedorismo. Investir, né, na base que gera valor aí para a nossa cidade e para o nosso país. Obrigado aí pela oportunidade. A ideia, primeiro, a gente entender um pouco aqui de vocês, o quanto vocês já estão familiarizados com o conceito de startups. Então, eu vou trazer primeiro a conceituação do que é uma startup e para depois a gente entrar aí o que é aceleração e o que é investimento em startup. Tudo bem? Tudo bem. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Aproveitando aqui, compartilhar. Então, primeiro, quando a gente fala, muita gente, né, fala, o que é uma startup, né? Então, startup eu gosto muito dessa definição aqui do Eric Ries, que fala que é uma instituição humana, graças a Deus ainda é humana, né, projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Então, extrema incerteza, isso que define ali para o Eric Ries, que é o autor aí do livro Startup Enxuta, que trouxe todo esse movimento aí, recente de criação dessas empresas. Uma outra definição é a definição do Paul Graham, que é o fundador da Y Combinator, que é uma das grandes aceleradoras americanas, aceleradoras de startups. E o que para ele é uma startup? A startup é uma empresa concebida para crescer rápido. Então, o que importa na definição do Paul Graham é o crescimento, né?
o essencial é essa empresa crescer rápido. Então, não necessariamente ela é uma empresa, né, de tecnologia, não necessariamente ela precisa de investimento de capital de risco. O importante é que ela tenha, né, essa estruturação de crescimento rápido. Então, acho que essas são as duas definições que eu mais gosto, mas no final ainda existe muito espaço para essa conceituação. A gente está no meio do marco legal aí das startups. Eu tive na semana passada aí com o deputado Vinícius Poit, que está trabalhando aí como relator desse marco legal das startups, e até lá ainda não existe um consenso disso. Então, isso é muito mais uma mentalidade do que uma definição formal. Então, eu gosto bem de conceituar isso, né? E aqui a gente entra no que são organizações exponenciais, né? Acho que o que traz esse crescimento rápido é você ir para uma economia digital, né? Porque na economia física, né, você ainda depende dos átomos que são escassos, e esse crescimento ele é linear. Na economia digital, na economia dos bits, você pode crescer de forma exponencial, porque não tem essa escassez. E aí, onde a gente entende que todas as empresas, né, e aqui uma conceituação de grandes empresas, empresas que são unicórnios, né, que são empresas que têm mais de $1 bilhão de valor, né, que o tempo para a construção dessas empresas ele vem diminuindo, né? Então, para você conseguir um valor de $1 bilhão, né, nas empresas típicas lá da Fortune 500, levavam mais de 20, 30 anos. Agora, as empresas atingem esse valor de mercado em muito menos tempo. A gente tem aqui no Brasil, o último unicórnio aí com valor de mercado de $1 bilhão foi a Loft, uma empresa que atua no ramo imobiliário, que fez essa trajetória em 18 meses, aqui no ano passado, né? Então, é isso que vem acontecendo, né? E você vê a distribuição de valor hoje nas bolsas de valores, né? Como o perfil das empresas se alterou, né? E aqui, então, a startup está ali, uma fronteira de uma má ideia e uma boa ideia que vai crescer rápido, né? Então, acho que é aí que a gente traz essa mentalidade de empreender, entendendo que agora construir valor pode ser feito numa jornada em muito pouco tempo, tá? Aqui um parêntese importante que para a gente da Cotidiano, todos os mercados, independente de qual vertical, seja ela de saúde, seja ela de educação, seja ela de segurança, todos os mercados terão líderes digitais, né? Empresas que entenderam que precisam ter presença digital para poder distribuir seus serviços, ter um relacionamento mais próximo com seus clientes, trazendo uma experiência que a gente chama uma experiência sem fricção, sem atrapalhar o consumo e sem atrapalhar a percepção do valor gerado na hora da entrega desse serviço. Então, eu gosto sempre de fazer essa conceituação para a gente poder avançar aí em como aproveitar, né, o nascimento dessas empresas, dessas oportunidades, para que, como investidor, a gente se posicione para ajudar esses empreendedores a trilhar esse caminho o mais rápido possível. Tá? Tudo bem até aqui? Tranquilos? Tranquilo. Legal. Então, feita essa conceituação do que é uma startup, a gente passa aqui para um outro ponto importante, que são os estágios de desenvolvimento dessas startups. Como é que eu saio de uma ideia e passo a ter uma empresa aí com um valor de mercado, né, de $1 bilhão, como a gente mencionou ali, que é a trajetória dos unicórnios, né? Os famosos unicórnios. Vocês já ouviram essa expressão dos unicórnios? Tranquilos? E
e vocês já ouviram a expressão dos camelos? Agora, o mercado vem chamando. O mercado de startup gosta dessas alegorias. Essa é nova para mim. Legal. Vou admitir aqui o Nelson Torres aqui, junto da nossa palestra aqui. Então, camelo, os investidores de startups estão chamando as empresas que têm geração de caixa, que conseguem passar por momentos turbulentos. Então, a turma começou a brincar que os unicórnios não existem. E aí o que o Covid, né, veio trazendo, né, muitas empresas sofrendo com a falta de caixa, e os camelos seriam startups mais resilientes para passar por tempos mais difíceis, né? São mais resistentes, aí passam ali, né, no deserto muito tempo, conseguem sobreviver por muito tempo, né? Uma outra definição também nessa linha agora são as zebras, né? Não são nem unicórnios, nem camelos, porque são empresas que têm um ritmo de crescimento mais sustentável, né? Não dependem tanto de muito capital para poder crescer. Elas vão, né, com um passo conforme, né, a geração de valor, a percepção de valor, mas trazendo mais consciência, né, nesse crescimento. Não é crescer por crescer, é crescer com consciência durante essa jornada. Então, isso está muito em linha com o movimento que está crescendo, não só no investimento em startups, mas no investimento de um modo geral, né? É um movimento do capitalismo consciente, empresas humanizadas, né? Trazendo isso que eu trouxe ali na abertura, que o Mota trouxe, que a gente carrega como propósito, que é muito mais do que gerar caixa, né? Gerar valor e benefício para todo mundo. Então, são 3 pilares importantes hoje, que é o meio ambiente, né? O mercado chama do environment, né? Meio ambiente, preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o social, né? Impacto social. A gente às vezes esquece que toda empresa ela tem uma razão social, né? Então, essa razão social, a razão de existir da empresa, de estar gerando valor, né, para os próximos, né? E também a questão da transparência, né? A questão de você ter tudo isso com muita transparência, com muito acesso à informação, para que você não tenha o que move muito do nosso capitalismo hoje, que é a assimetria de informação, né? Então, transparência. Então, são 3 pilares, e com esses 3 pilares, na verdade, a gente abre aqui para falar da jornada, né? Então, a gente sempre vai trazer esses 3 pilares desde a base. Então, o empreendedor, ele tem uma ideia, dessa ideia, a ideia, a gente costuma dizer, a ideia todo mundo tem, né? Todo mundo tem ideia. Então, é o que fazer com essa ideia? Tirar essa ideia do papel. Então, aqui é onde é o primeiro passo do empreendedor, que é a vontade. É a vontade de fazer isso acontecer. Então, a ideia não vale nada, é isso que a gente, no início, né, bate bastante nos empreendedores, que é, ideia não vale nada, o que vale é a execução dessa ideia. E essa ideia começa a ser executada quando o empreendedor começa a não olhar a solução do que ele pensou, e sim aprofundar sobre o problema que é importante. Aquele problema, ele é relevante para quem? Né? Aprofundar no entendimento do problema é o que a gente chama de uma fase da descoberta. É descobrir, de fato, se aquilo é um problema relevante, importante para ser, né, para a gente colocar esforço e energia para a solução desse problema. Tá? Então, acho que, desmistificando um pouquinho, né, é aí que muita dessa trajetória a gente trabalha com o empreendedor na base. Então, vou trazer também mais um conceito aqui, né, que é importante, que é esse da descoberta. Tá? Da descoberta do que é, de fato, uma jornada onde a gente entende que o mais importante não é a construção do produto, e sim o entendimento do problema antes de construir o produto.
Isso é um detalhe que, às vezes, foge dos empreendedores, que é construir um produto que ninguém quer. Então, ele passa lá um tempão construindo um monte de coisa da solução e tal. Quando ele vai oferecer, ninguém quer. Então, ele passou um tempo danado desenvolvendo aquele produto, desenvolvendo aquela solução, sem esquecendo, na verdade, do principal, que é o cliente. Então, também a gente traz essa mentalidade. Eu vou fazer aqui rapidinho só mais uma contextualização do estágio para a gente ver. Então, muitas vezes aqui a gente está ali, né, pensando no produto, né, o conceito, o desenvolvimento desse produto, o teste, né, o lançamento do produto, a entrega, né, e depois eu começo a procurar os clientes. Isso é um erro crasso aí que a gente vê no desenvolvimento das empresas. Então, o importante para a gente é o desenvolvimento do cliente. O importante mesmo é entender se existe um mercado desassistido, se existe uma demanda, para depois a gente construir a solução e a entrega desse serviço. Então, essa é uma mudança de perspectiva muito importante que a gente tem aí na jornada das empresas. Legal? Depois de feito isso, então, eu tenho uma ideia, agora abandonei essa dificuldade de falar da minha ideia para todo mundo, não, alguém vai copiar a minha ideia. Isso a gente precisa desmistificar logo no início. Na verdade, é difícil, ideia é muito fácil de ser copiada, é difícil copiar a execução. Então, a execução começa no desenvolvimento do cliente. Depois você vai validar esses clientes com o mercado para poder ter crescimento e depois chegar numa etapa de eficiência. Tá? Acho que essas são as etapas aqui importantes na jornada de uma startup. Né? E aí, voltando naquela definição, a gente vai fazer essa jornada muito rápida. E aqui onde entra o papel das aceleradoras de startup, que é o caso da Cotidiano, que a gente vai acelerar este método de desenvolver o cliente e desenvolver o mercado. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui. Então, conceituamos o que é a startup, conceituamos as fases da startup e agora sim a gente vai entrar no conceito do investimento em startups. Né? Quando investir, né? Em que fase, em que momento, qual risco eu estou comprando em cada etapa. Tá bom? Eu vou aqui, então, apresentar para vocês como que a gente analisa os riscos nessas fases. Vamos compartilhar minha tela aqui rapidamente. Então, legal. Estão vendo a minha tela aqui? Perfeito. Legal. Então, a avaliação de risco. Eu adoro esse slide aqui. A gente vê o seguinte. Na jornada, né, que a gente falou ali, do desenvolvimento do cliente associada ao desenvolvimento do produto, né, primeiro o cliente, depois o produto, a gente tem perfis de riscos diferentes. Então, quando a gente tem ali uma pesquisa de base, vou dar um exemplo, por exemplo, vamos utilizar o álcool como combustível. O pessoal estava falando aí do Gurgel no início, né? Vamos falar aí do álcool. O álcool como combustível. Isso é uma pesquisa de base ali, né? O Brasil trabalhou muito nisso lá atrás, né? Então, alguém ali falou, cara, eu acho que o álcool pode, né, ser utilizado para combustão. Então, você tem ali um risco naquele momento, um risco muito grande tecnológico. Como criar tecnologia para transformar álcool em combustível. Então, o risco tecnológico é alto e o risco financeiro ele existe, mas ele é menor. Por que ele é menor? Porque ele é medido. Né? Quanto de investimento eu vou destinar para aquela pesquisa de base. Depois você passa ali para uma pesquisa aplicada. Fala assim, tipo,
Parece que álcool vira combustível de fato. Né? E aí o pessoal fala, mas será que a gente pode aplicar isso na indústria automobilística, por exemplo? Então você tem ali um risco tecnológico que foi diminuído, né? Diminuiu o risco tecnológico, porque, de fato, ele pode ser utilizado para combustível. Você tem um risco financeiro ali, mais uma vez, mensurado, e você agora adiciona um risco de mercado, porque está associado a uma indústria específica. Né? Legal. Passado aquilo, isso aqui acho que funciona, acho que, né, tem aplicação nessa indústria. E ali agora você entra no desenvolvimento tecnológico e demonstração daquela aplicação, né, nessa indústria. Então, o risco tecnológico ele diminuiu, o risco financeiro ali se mantém, e agora você aumentou o risco de mercado, né? Porque agora você vai, né, demonstrar para aquele mercado se aquele carro a álcool, né, faz sentido. E ali você vai ter ali a turma falando, pô, mas quando está frio, o carro não pega, será que isso faz sentido, né? Pô, por que a gente vai utilizar esse carro? E aí tudo bem, você vai estar demonstrando, vai estar, né, recebendo esses feedbacks, recebendo esse entendimento e vai passar para a fase de lançar aquele produto com todo aquele aprendizado para poder avançar no mercado. Então, você diminuiu o risco tecnológico, que você aprendeu com as demonstrações, o risco financeiro se manteve e o risco de mercado diminuiu, porque você demonstrou, você já tem um entendimento de mercado, mas ele ainda existe. Né? E depois, né, uma vez lançado o produto, né, o mercado ali testado, você vai expandir, vai crescer. Então, o risco tecnológico ele já não existe mais, o risco financeiro ele diminui, porque agora você sabe projetar os ganhos financeiros daquela expansão, né? E o risco de mercado também diminuiu. Tá? Então, isso né, acontece numa jornada de qualquer empresa. Né? Então, isso não está aplicado a nenhum segmento específico. Isso é como acontece e como o risco de cada etapa é dito. Né? Então, é importante agora a gente entender quem financia cada etapa dessa, cada risco desse. Tá? Então, ali, na pesquisa de base, você tem muita atuação do governo. Né? O governo como fomento, né? Pesquisa de ponta ali, trazendo alguma inovação de algum recurso abundante que aquele país tenha. Né? E você tem também a indústria que está interessada naquela tecnologia, naquilo que está saindo ali da base, da academia, né? Das pesquisas ali nas universidades. Então, você tem governo mais a indústria. Então, pesquisa aplicada. Depois, ali na fase do desenvolvimento tecnológico, lançamento de produto, você tem a indústria de mercado de capitais, ali, que é o VC, Venture Capital. Né? Então, Venture Capital começou lá nos Estados Unidos, lá no desenvolvimento do Vale do Silício, né? Onde a indústria de chips semicondutores, né, vinha ali do pós-guerra, né, no Vale do Silício. Tinha muita pesquisa ali aplicada na indústria naval, indústria aeronáutica ali, né, na outra costa ali americana, e essa indústria começou a entender que aquelas pesquisas que tinham sido geradas ali, né, para outros fins poderiam ser aplicadas em outras frentes. Então, começou a surgir ali os primeiros venture capitalists, né, os primeiros investidores de capital de risco, ali na década de 50, né, ali nos Estados Unidos. Então, essa indústria, ela pega alguma pesquisa e começa a rearranjar para outra aplicação de mercado. Então, essa é a indústria que financia, né, a base de lançamentos de empresas com alguma pesquisa aplicada. Né? Ali a gente tem ali os anjos, que eu vou falar um pouco, né, que fazem o papel de investidores de capital de risco ou capital empreendedor no estágio ainda inicial. Né? Então, eu vou falar um pouco desses estágios.
e o Corporate VC, que são empresas que vão financiar pequenas empresas nascendo. Então, o Venture Capital, a tradução para o Brasil veio capital de risco, mas é uma tradução enviesada, como a gente brincou ali. Capital, eu costumo chamar de capital empreendedor. Venture vem de jornada, vem de empreendimento. Então, é um capital empreendedor. Depois, tendo esse risco ali de mercado mitigado, a indústria, o mercado de capitais, o Venture Capital, vai entregar para quem financia a expansão, que são os fundos de private equity, os grandes hedge funds, que são os grandes gestores aí do mundo hoje em termos de capital. Então, entendendo o tamanho da indústria, como a indústria de Venture Capital, frente às grandes firmas de private equity, só para se entender as dimensões, um grande fundo de Venture Capital, ele vai ter $1 bilhão ali para investir, $5 bilhões para investir, $100 bilhões para investir, um tremendo fundo de Venture Capital. No Private Equity, a gente tem aí o maior fundo hoje de Private Equity no mundo, é o BlackRock. Sobre gestão, eles têm $6 trilhões. Então, você vê como é a indústria. Então, a indústria de Venture Capital entrega para a indústria de Private Equity fazer a grande expansão. Então, é assim que a indústria se conecta. Então, você tem um governo ali fazendo fomento, depois a indústria pegando aquelas pesquisas e registrando as patentes, depois você tem a indústria de Venture Capital fazendo teste a mercado, validando, criando as hipóteses, para depois os grandes hedge funds fazerem a expansão global dessas empresas. IPOs, lançamento dessas empresas na Bolsa e por aí vai. Então, é assim que o mundo e essas empresas crescem e estão aqui no nosso dia a dia para tudo. A gente tem Uber, Tesla, Airbnb, enfim, todas as grandes empresas vão passar por essa esteira, como a gente chama carinhosamente da esteira de investimento. No Brasil, IPO para pouquíssimas empresas, ali quando a gente tem ali os grandes bancos fazendo esse filtro de seleção de quem vai ter acesso a capital e quem não vai ter acesso a capital. Então, aqui é onde eu falo que tem muito do nosso propósito, que é como democratizar o acesso a capital nos estágios iniciais, como a gente pode pegar grandes recursos que estão parados aí, seja ele em renda fixa, seja em tesouro, seja ele aí em aplicações que estão não financiando o empreendedorismo, e sim ativos que não são humanos, seja ele dinheiro, seja ele imóvel, seja ele título do governo, não estão financiando diretamente o empreendedor. Então, esse é o nosso propósito na Cotidiano, desmistificar isso e trazer o financiamento para a base, para o empreendedorismo, atuando no Venture Capital. Então, eu vou fazer agora um corte, eu falei dos estágios, eu vou falar um corte agora da indústria que a gente atua, que é essa indústria de capital empreendedor, investimento nessa fase do mercado. Então, vou fazer aqui mais uma apresentaçãozinha, compartilhando aqui a tela, para a gente seguir aqui. Então, falei, recapitulando, falei das startups, conceito de startup, falei da questão dos estágios de desenvolvimento das startups e falei de quem financia cada estágio. E aqui está um pouco da dinâmica de retorno desses investidores. Então, você tem ali da ideia, depois da ideia, o plano de ação do time, depois o lançamento, adquirindo seus primeiros clientes, expansão, crescimento, tal, você tem uma diminuição do risco daquela empresa, então diminui o risco,
e aumenta o valor dela. Então, isso que é importante. Diminui o risco e aumenta o valor. Então, quanto mais cedo você investe numa empresa, mais risco você toma e menos ela vale. Quanto mais você, quanto mais tarde você investe, menor o risco, mas maior é o valor daquela empresa. Então, ali embaixo, onde tem o investidor, quanto mais cedo você investe, maior é o múltiplo, que você recebe sobre o seu investimento, menor e esse múltiplo vai diminuindo. Em valores absolutos, naturalmente o ganho de alguém que lá, um grande fundo de investimento, que investiu 100 milhões de dólares numa empresa e multiplicou por 2 vezes esse investimento, ele ganhou 200 milhões de dólares. Um investidor anjo que colocou 10 mil dólares, ele pode ter ganho 20 vezes isso, mas ele vai ganhar em cima daquele capital. Então, em números absolutos, o investidor que atua lá na frente vai ganhar mais, mas em múltiplos do capital investido, menos. E é assim que é a lógica de investimento no Venture Capital. Tá? Múltiplos de investimento. Então, a gente busca multiplicar o capital investido. A gente atua numa fase bem semente, que a gente fala, bem no início, plantando a sementinha ali daquela empresa. Então, os múltiplos que a gente visa receber como investidor anjo são ali acima de 10 vezes o capital investido para cada investimento. Essa é a expectativa. Nem sempre vai acontecer isso. É importante você ter uma carteira que vai diversificar esse investimento. Legal? Então, aqui é um outro ponto interessante, que é do tempo, o tempo que isso acontece. Então, ali tem, a gente brinca ali, o Vale da Morte, o tempo que a startup tem ali para achar receita que pague os custos dela minimamente. O ponto de break-even, o ponto de equilíbrio. Então, a gente atua nesse ponto ali, o Vale da Morte das startups, o capital semente. Então, depois a gente vai ali entregar para... Depois que ela tem estágio de Vale da Morte, passou esse Vale da Morte, onde você vai começar a receber investimentos por fundos de investimentos maiores, e ali isso vai se desenvolvendo até que ela emita ações lá na frente, depois de ter a sua receita mais estabilizada. Então, aqui é interessante que ela vem uma empresa ainda sem receita, ela começa a ter receita, cresce muito rápido e depois ela atinge um estágio de crescimento de eficiência. E esse estágio de eficiência vai ser alvo daqueles grandes fundos. Tá? Aqui, só para... Então, o Vale da Morte ali é o estágio semente, Então, capital semente. Isso aqui, quando a gente começou em 2016, tinham poucas pessoas fazendo isso no Brasil. Tá? Agora, esse estágio de semente, ele se desenvolveu muito no Brasil. Então, o estágio semente, ele visa identificar o quê? Você tem a ideia, da ideia você foi para aquele problema, a descoberta, entender que aquele problema é um potencial. Depois você vai para o estágio de entender que aquele potencial tem uma solução e você já tem a solução ali que você está testando para adquirir seus primeiros clientes. Qual o objetivo da startup? Conseguir achar uma consistência deste crescimento, uma previsibilidade desse crescimento rápido. Eu cresço à medida, eu estou crescendo 10%, 20% mês a mês com consistência. E essa consistência a gente chama de tração. É o quanto a startup conseguiu tracionar aquele negócio. Ela está tracionando, ela está crescendo mês a mês, e isso vai permitir com que os investidores olhem para aquela oportunidade como uma oportunidade que o risco é menor. Então, diminui o risco. Hoje, no Brasil, essa fase de capital semente, ela tem esse monte de logo aqui,
São empresas que estão atuando nessa fase de investimento nas startups. Então, eu tenho ali, primeiro, os investidores anjos, que vão atuar ali no início, né? A empresa ainda nem tem tanto cliente, ela está recém adquirindo seus primeiros clientes. Então, um ticket médio de investimento ali de R$150 mil, recebendo ali de 5% a 15% de participação daquela empresa. Então, você vai ter uma condição, isso é importante. Todo mundo que atua nesse estágio atua com uma condição de minoritário. A estrela do negócio é o empreendedor. Você, como investidor, você vai auxiliar esse empreendedor a trilhar aquela jornada que ele idealizou, que ele descobriu e que ele vai executar. Você, como investidor, seja em qual for o estágio, você tem um papel de conselheiro, advisor, ajudar, mais do que o capital, mais do que dinheiro, você é um conselheiro daquela empresa. Você vai ajudar a trazer clientes, você vai trazer novas ideias, novos insights, novas oportunidades ali para o empreendedor, mas é o empreendedor que é a estrela, ele que vai performar. Então, por isso, a participação de cada investidor ela é mínima no negócio, ela é minoritária, né? Até que lá na frente, nos fundos de private equity, essa posição se inverta. E aí os fundos assumem o controle da empresa, o empreendedor vira conselheiro, né, daquela empresa, vira board, né, vira conselheiro daquela empresa, e aquela empresa já não depende do empreendedor em si, ela consegue trilhar caminhos próprios. Então, aqui você tem redes de investidores anjos, tem a Anjos do Brasil, tem a Gávea Angels, você tem GV Angels, né, ex-alunos da GV, ex-alunos do INSPER, ex-alunos de Harvard. Então, são grupos de pessoas que se juntam por afinidade e vão investir, né, com base em critérios que a gente, né, tipos de negócio, tipos de empreendedores, e ali vão fazer investimentos, normalmente, bem nas fases de R$150 mil. Depois você tem as aceleradoras, nosso caso aqui também, vão estar investindo de 100 a 200 mil nesses negócios. Depois você tem casas de fundos de investimento, né? Fundos de investimento são aqueles gestores que pegam dinheiros de terceiros para que eles possam gerir e selecionar as empresas, né? Então, não é capital próprio. Aqui, normalmente, anjo, capital próprio, aceleradoras têm capital próprio, mais metodologia para desenvolvimento desses negócios, que é o nosso caso, né? Então, a gente trabalha, né, trazendo governança, marketing, vendas, tecnologia, assessorando essas empresas durante 3 meses a 12 meses. Depois você tem fundos de investimento que tem capital de terceiro, um gestor que vai selecionar qual empresa vai receber um cheque ali, que hoje no Brasil está até 5 milhões de reais, né? então, a gente tem no Brasil a Vale. Oi? Já toca aí. Desculpa aí. Não, desculpa. Estamos no finalzinho. Então, investimentos até 5 milhões de reais. Então, você tem grandes, hoje, formas de captação que você pode, na internet, captar recursos para a sua empresa até 5 milhões de reais, que são os chamados crowdfundings, fundos de investimento públicos, né? Então, também permitindo que o empreendedor tenha acesso a esse capital. E aí depois você vai entrar na série A, série B, que aí são fundos maiores que vão investir 15, 20 milhões em cada rodada de investimento dessa. Então, cada estágio desse é uma rodada de investimento que aumenta o valor da empresa, ela recebe recurso para poder desempenhar ali a sua trajetória, a sua proposta de valor. Legal? Alguma dúvida até agora? Eu sei que é muita coisa, mas eu quis pontuar startup, conceituar startups de diferentes estágios e o cenário no Brasil de como que estão, né, a quantidade de gente investindo nisso. Queria aí abrir agora um pouquinho para dúvidas e a gente poder fazer um exercício rápido aqui, uma brincadeira com vocês nos últimos 5 minutos. Se vocês investiriam
em algumas empresas que eu vou mostrar aqui para vocês em 5 minutinhos, rápido aqui para a gente concluir. Dúvidas até agora? Legal? Então, vou fazer agora rapidinho 5 minutos, se vocês investiriam em algumas situações aqui, tá bom? E aí, com isso, depois eu vou convidar vocês, quem tiver interesse em aprofundar, me contactar para a gente descer mais a fundo aí nas características de como avaliar as empresas e como selecionar essas empresas. Tá bom? Então, vou compartilhar aqui mais uma apresentação. Estão vendo? Como investir em startups. Legal? Então, essa é a figura, às vezes, do investidor anjo, visto ali, que é o primeiro cheque dessas empresas. Tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Sim. Essa é uma... Deixa eu ver aqui que eu estou... Eles vendem seu carro usado por 20% mais que a concessionária. A Volante é uma startup que intermedia a compra e venda de automóveis usados entre pessoas físicas. E, com isso, a margem dos donos e do negócio aumenta. Essa notícia é de 2018, 13 de junho de 2018. Aí eu pergunto, né? Você investiria nessa empresa? Então, é uma reflexão. Vamos fazer vocês refletindo aí, né? Uma ideia, Volante, compra e venda de carro, né? Prometendo 20% a mais do que a concessionária. Então, vamos seguir. Então, vou dar mais informações agora para vocês, né? A Volante, essa empresa, ela foi fundada pelo Antônio e pelo Maurício, né? Depois que eles venderam o carro deles e viram a dificuldade que era fazer isso. Então, eles resolveram empreender. Então, em 2017, essa ideia recebeu um investimento de um fundo de investimento que é bem famoso aqui no Brasil, chamado Canary. Eles receberam um aporte em 2017, 2,5 milhões de reais. E hoje já comercializa na plataforma 30 automóveis dentro dos seus centros que avaliam ali se aquele carro tem um preço de fato justo. Pergunto para vocês, né? Então, o Volante é um marketplace, né? E trazendo uma categoria, compra e venda, é uma categoria de marketplace, né? Você investiria? Em 2017, essa ideia recebeu 2,5 milhões de reais de um fundo muito capitalizado. Então, vamos seguindo, né? Trazendo mais informações para vocês aqui. O fundo que investiu, a Canary, 2,5 milhões de reais, né? Eles... Trazendo mais detalhes da empresa. Ela fica com 7% da venda do carro usado, né? Esse consumidor, a grande maioria, essa é uma empresa que está lá no Rio, né? Essa Volante começou no Rio e vende lá para a Zona Sul, né? Então, ele está vendendo os carros mais vendidos lá é o Fiat Palio, HB20, Onix. Já tem mais de 80 carros anunciados e a expectativa agora dessa empresa já é vender 500 carros até o final de 2018. Então, vocês investiriam nessa empresa? Já está subindo aí a expectativa. Está melhorando, né? Então, legal. 7% que ela fica, né, de taxa de venda, 500 carros até 2018. Esses são os destaques aqui que eu trago, né? Então, você investiria? Agora, um detalhe. Os criadores desse negócio, né, o Feldman e o Avelar, eles são amigos de infância. Fizeram graduação em MBA na Universidade de Stanford, né? E depois, né, foi fazer um mestrado lá em Nova York e o outro trabalhou na parte de operação da consultoria McKinsey, né? Uma grande consultoria global. Então, aqui eu já estou trazendo informações dos empreendedores, né? O quanto esses empreendedores já têm de bagagem. E agora, depois dessa rodada de investimentos, o SoftBank, né, que é um grande fundo japonês
investiu junto com a Kazek, que são dos fundadores do Mercado Livre. Eles gostaram da ideia, gostaram do desenvolvimento e investiram 70 milhões de reais nessa empresa, né? E aí, você investiria junto com o SoftBank? Então, hoje, o SoftBank ele vem fazendo isso no mundo todo. Ele investiu 1,5 bilhões de dólares numa plataforma semelhante na China, de intermediação de veículos, investiu também no México, investiu também na Alemanha e está criando a maior plataforma global de intermediação de carros no mundo todo, né? Em 2018, no Brasil, 14 milhões de carros usados foram, né, comercializados no país. Você investiria? Então, aqui a brincadeira interrompendo aqui, você como investidor vai ter vários momentos que você vai conseguir entrar ou não nessa empresa. Quanto mais cedo você entra, maior risco, mas menor é o preço daquela companhia que você está investindo e comprando participação. Quanto mais ela avança, mais caro fica essa empresa e mais difícil é para você entrar como sócio daquela empresa. Então, essa é uma brincadeira que eu faço. A Volante hoje é uma das grandes empresas aqui no Brasil para carros usados, está com muito caixa, né? Tem lojas espalhadas aí no Brasil todo já, né? Para inspecionar o veículo, né? Faz toda a avaliação do veículo e comercializa isso no Brasil todo. Aí isso é um exemplo. Aí a gente falou aí do Gurgel, né? No início da nossa conversa, né? Com um empreendedor brasileiro que lá na década de 70 já falava de carro elétrico. A gente tem aqui no nosso portfólio cotidiano, né? A gente já investiu em 40 startups, né? Nessa fase early stage, colocando 100 mil reais, né? No início da jornada empreendedora. A gente tem uma empresa em Brasília que essa semana anunciou recebeu um investimento de 4 milhões de reais, que é a Origem Motors, que é uma empresa que está aqui de Brasília, né, criando moto elétrica, desenvolvimento nacional, emplacada pelo Denatran, com 50 motos já, né, produzidas aqui no Saam, aqui em Brasília, né, e que acabou de receber 4 milhões de reais de um fundo lá de São Paulo, né? Então, a gente começou lá, investiu 100 mil, depois eles evoluíram no protótipo, conseguiram 1 milhão de reais em captação numa plataforma de investimento público, onde a gente também liderou essa rodada. Depois desse 1 milhão de reais, conseguiram 4 milhões de reais. Então, em 14 meses, eles receberam 6 milhões de reais para desenvolver a empresa aqui em Brasília. Já tem um valuation de mais de 40 milhões de reais a empresa, né? E são aqui 3 jovens aqui de Brasília, estudantes da UNB, um engenheiro mecânico, um engenheiro de telecom, já tem mais de 20 engenheiros no time e estão aqui produzindo moto aqui do lado, né? Um componente internacional e que estão oferecendo moto para o maior mercado de motoboys do mundo, que é o Brasil. Nenhum lugar do mundo tem a rede, né, logística dependente do motoboy como tem no Brasil. Então, chamou a atenção dos grandes fundos e tem hoje aí como foco oferecer para grandes frotistas, né, moto, né, elétrica, onde o custo do frete não vai ser mais calculado com base no quilômetro rodado, né? Você vai poder trazer mais eficiência para o frete na logística aí do e-commerce no Brasil. Então, assim, exemplos, a gente tem ali 40 empresas aí, eu convidar vocês depois vou mandar as informações aqui pelo Gilmar, conhecer outros casos de sucesso que a gente tem aqui no portfólio. A gente tem uma empresa aí, a Ribbon, que faz doação, né? Doação através de um aplicativo que hoje é usado por mais de 80 mil jovens, né, que entram no aplicativo para receber notícias do bem e pelo fato de estarem ali, né, doando o seu tempo,
grandes empresas patrocinam esse aplicativo, injetam recurso, e esse recurso o jovem vai lá e escolhe qual é a causa que ele vai destinar aquele recurso. Então, durante a pandemia, ajudou aí muita gente para a descontaminação da merenda escolar, né? Distribuiu teste de Covid para favelas no Rio de Janeiro, enfim, e ajudou ali, como eles divulgaram recentemente, quase 3 maracanãs lotados de gente ali que recebeu impacto através da Ribbon, né? De novo, startup aqui de Brasília, jovens ali que tinham um sonho de acabar com a pobreza, continuam com esse sonho, receberam investimento nosso de 100 mil, depois receberam investimento de R$1 milhão de anjos daqui da cidade, e depois receberam de um fundo americano, né, mais de 2 milhões de reais, e agora estão numa rodada de 2,5 milhões de dólares, estão fazendo internacionalização da empresa, e estão ajudando grandes fundos de filantropia no mundo todo a trazer uma experiência de doação mais antenada com o jovem, com menos fricção, né, onde o jovem brincando pode estar ajudando ali a quem precisa. Tá? 2 casos só, a gente tem muitos outros, eu poderia ficar aqui a tarde toda, por isso que eu perdi o tempo, e agradeço aí pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho desse universo com vocês, né? Convido vocês a seguirem a Cotidiano no Instagram, Cotidiano Aceleradora, né? Ao nosso site também, cotidiano.com.br. O nosso nome vem justamente de desmistificar tecnologia, desmistificar a construção de empresa, para trazer isso para o nosso dia a dia, muito mais próximo da nossa realidade. E aí convido também vocês que queiram investir na base, investir nos empreendedores, querem ser investidores anjos. A gente também tem um curso de formação de investidores anjos que a gente vai lançar essa semana que vem, ali na próxima turma. Então, quem quer investir, quem quer dispor aí de um capital para ser sócio do empreendedor, que você pode trocar ideia com ele, pode conversar com ele, pode, né, compartilhar daquele sonho, o brilho do olho do empreendedor, né? A gente convida aí vocês a estarem juntos com a gente nessa. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, André. Foi uma palestra sensacional. A pena que o nosso tempo tem limite, que a gente poderia ficar a tarde toda aqui. Eu fiquei com uma grande dúvida quando você perguntou se alguém tinha dúvida, porque eu estava pensando se ia cair na prova isso aí. É muita informação interessantíssima. Mas a palavra vai para nossa colega, companheira Valéria Blanco, que levantou a mãozinha aí. Oi, André. Obrigada aí pela exposição, foi muito bom. Acho que você conseguiu simplificar e trazer muito esclarecimento para o grupo, né? Porque falar dessas sopas de letrinhas, de o X, ágil, essas coisas todas aqui, você fez isso com maestria. Eu fiquei com uma coisa na cabeça pensando, né? Para mim, do que você falou, trazendo para o Rotary. A gente tem o pessoal da BTRF, que é a nossa fundação. A gente hoje, eu brinco que a gente está mais para os tradicionais, que eu não sei se existe, mas eu associaria com as tartarugas, antigos e lentos, mas não só o Rotary, como todas as empresas tradicionais. Então, como a gente trazer essa mentalidade de startup para dentro aqui? Porque a gente tem projetos, os projetos eles não, a gente mesmo não investe, tem o dinheiro, os projetos não utilizam, né? Eu fiquei com a ideia das aceleradoras, talvez, para a gente ganhar, porque não é porque a gente não precisa, que a gente é sem fins lucrativos, que a gente não tem que dar lucro. A gente tem que dar lucro até para reinvestir no próprio negócio, que é assistência social. Você teria alguma reflexão, alguma ideia para a gente conseguir sair das tartarugas e começar a ser pelo menos os camelos? Legal, Val, obrigado. A gente vem trazendo para essas empresas tradicionais, como você falou, essa mentalidade de construção de negócios, né? Uhum. Como você falou, negócios que geram valor, né? Independente se gera lucro ou se o lucro vai ser reinvestido, né? Então,
o que a gente tem feito, a gente tem acompanhado algumas empresas, né? A gente fez isso no caso aqui com o Grupo Paulo Otávio, a gente fez agora com o Hospital da Visão, o CBV, que é trazer essa mentalidade das startups para os gestores, para os líderes, para como que essa mentalidade é aplicada nos negócios. Então, a gente trabalha desde imersão, né, cursos de imersão para poder trabalhar essa mentalidade, né, com cada gestor. Né? A gente acompanha essas iniciativas, sejam esses projetos ou empresas ou iniciativas dentro do grupo, para dar essa agilidade que você mencionou. Então, a gente, né, empresta esse conhecimento para poder cadenciar as atividades desse grupo. Então, é como se a gente fosse o líder daquele grupo durante um período, para que esse grupo pudesse, né, depois caminhar aí com as suas próprias pernas a essas iniciativas. E a gente traz também um item que é muito importante, que é a questão de medir. Como medir as ações, né? Então, acho que o grande aprendizado das startups é que elas constroem as coisas e aprendem rápido. E aprendem rápido porque elas estão medindo o tempo todo. Então, eu estou medindo ali se uma comunicação que eu envio na internet foi efetiva, se o custo para fazer determinada entrevista é efetivo. Então, assim, a métrica. Então, a gente também trabalha, né, essa mentalidade, esse direcionamento das iniciativas, acompanhando, então, reportando para quem está patrocinando aquela iniciativa os avanços, para trazer, tangibilizar, né, o valor entregue por cada projeto, por cada iniciativa. Então, a gente tem, sim, aí um programa que a gente chama aí de inovação aberta, né, que a gente chama que, assim, para as empresas tradicionais acompanhar esse ritmo, elas têm que se abrir. E se abrir é se conectar ao universo das startups. Então, a gente apoia, né, desde um dia de imersão até uma semana de treinamento e cursos voltados para a alta gestão, até 3 meses de acompanhamento das iniciativas. A gente fala o seguinte: nos nossos programas de aceleração são 3 meses. Se em 3 meses não está gerando valor, começa de novo e vamos tentar fazer alguma outra coisa. Porque acho que essa é a mentalidade que as startups trazem, é diminuir a escala de tempo. Maravilha, obrigada. Obrigado. Eu acho que, assim, o Rotary, como você falou, uma associação de muito tempo, com muita tradição, né, se reinventando e com muita influência. Então, acho que entender essas iniciativas, o que pode ser experimentado, a gente pode sim, a Cotidiano pode ajudar vocês aí a estruturar, de repente, essas iniciativas. Eu vi o Mota comentando, né, do planejamento estratégico. Então, a gente auxilia, tenta, né, trazer isso, como fazer um planejamento estratégico ágil, com base em experimentação. Né? Então, acho que é isso que a gente está à disposição de vocês aí numa próxima oportunidade. E alinhada com esse questionamento e com essa ideia aí da companheira Valéria, eu penso que nós vamos voltar a conversar, sim, e vamos, né, estreitar esse contato, porque o Rotary é um ambiente que precisa de inovar, né? Todos precisam, todas as organizações precisam. O Rotary, por ser uma organização aí de 100 anos de existência, mais ainda, né? E também por ser extremamente tradicional. E eu acredito que aqui tem muito espaço para nós trabalharmos juntos, né? Eu aproveito esse momento para agradecer aí a sua participação em nome do nosso clube, em nome da UPS também, que é a hospedeira do nosso clube de Rotary, né? E eu acho que eu já havia falado com você, aqui a gente remunera muito bem os nossos convidados, né? Emitindo um certificado que nós vamos depois entregar pessoalmente. Agora, nesse primeiro momento, será apenas aqui virtual, mas certamente nós teremos em breve a oportunidade de estarmos juntos, né?
E nós temos uma programação de eventos que a gente vai estar fechando e certamente nós vamos fazer contato com você para que a Cotidiano possa nos apoiar aí com essa ideia aí de inovar e criar empreendimentos aí na linha que a Valéria falou, empreendimentos sociais, mas que tenham a visão aí de fazer o bem para a sociedade, reinvestir os resultados, né? E também inspirar os associados a desenvolver negócios que podem aí amanhã ou depois ser parceiros de vocês no desenvolvimento desses empreendimentos, tá? Muito obrigado aí pela colaboração.